Fazer churrasco fora é um desafio. As maiores dores que eu tenho falando aqui, não tem como. E pagar 30 euros no quilo de uma picanha ruim. Uma picanha que não é picanha, né? Ele descobriu isso agora. É uma tristeza, meu Deus do céu. Melhor nem falar, que senão eu vou começar a chorar aqui. Mas a gente Mas tem outros pontos positivos, né? Nós temos umas parcerias aqui na Argentina, foi muito engraçado, que era o contrário, eu fiquei lá um tempo, eu sentia falta de comer salada, só tinha carne, batata, carne. Eu queria uma saladinha e não tinha. Problema de luxo, isso. Olá. Voltou, Dani? Voltei. A Sílvia vai tentar ver quem está aí, mais umas 2 pessoas, 3 aí que estão ou na sala principal ou entrar em sala diferente. Mas eu vou dar mais uma vez as boas-vindas a vocês, né, junto com a Vivian Scorsin do Sebrae e a Tatiane Gaudiano, também nossa jurista voluntária de alguns programas aqui da Agência Curitiba de Desenvolvimento. E agora eu vou alertá-los que iniciaremos a gravação da nossa reunião nesse momento, tá? A partir de agora estamos iniciando. A Cris entrou aqui na sala. Oi, Cris. Oi, gente, tudo bem? Agora. Isso, eu vou rodando de salas, então de vez em quando eu venho quietinha, ouço um pouquinho, tá bom? Qualquer coisa que precisar, me chamem ali, tá? Antes de começar a participação oficial de todo mundo, queria desejar parabéns, feliz aniversário para a Cris. Obrigada, Aurora. Valeu, queridão. Feliz aniversário, Cris. Obrigada. Muitas felicidades. Muito obrigada, valeu. Muito legal comemorar com essa galera toda do ecossistema aqui, tô bem feliz. Legal. Deixa eu fazer só um comentário aqui. Eu quis acionar para gravar a nossa sala, a nossa reunião. Agora eu não estou conseguindo gravar. Vivian, você consegue gravar? Está escrito que já a gravação foi iniciada. Tá dizendo que então, Marcelo Santos gravou. Então, acho que deu. Então deve o Marcelo, mas que para mim, normalmente, quando a gente põe para gravar, começa a mostrar o tempo ali de gravação, para mim não está aparecendo nada, então eu fiquei em dúvida. É verdade, aparece o tempo quando começa a gravar. Eu vou pedir para o Marcelo conferir, Dani, já pode deixar que eu vou falar com o Marcelo, tá? E para mim está dizendo, Marcelo, recording, 9 minutos de gravação já. Então deu certo. Imagina. Então tá rolando. Então você que começou a gravar. Vamos lá então, pessoal. Bora. Essa, então, eu sou a Vivian Scorsin, como a Dani comentou, né? Eu trabalho no Sebrae, atuo no time de Startup e Inovação, e essa vai ser a nossa sala, então, de escuta ativa, né? O objetivo aqui é a gente escutar mesmo cada um de vocês, é a gente ter o input para que o desenvolvimento desse trabalho tenha um pedacinho de cada um de nós, né? Então, a partir do estudo apresentado, o que a gente trabalhar aqui vai apoiar os próximos passos do processo de desenvolvimento do ecossistema de inovação de Curitiba. Nosso foco nesse momento, então, é entender, do ponto de vista de cada um de vocês, quais são as necessidades, quais são os problemas, quais são as causas e, principalmente, quais são as oportunidades de colaboração, de como que juntos a gente pode tornar Curitiba a capital referência em inovação e fortalecer todos esses pontos que a gente vem discutindo até aqui. Então, alguns avisos rápidos, né, paroquiais aqui. Cada um vai ter 3 minutos de fala, né? Eu vou avisando vocês, eu vou cronometrar o tempo de cada um. Então, quando tiver faltando aí 30 segundos para acabar cada fala, eu aviso, né? Mais 30 segundos. Vou pedir para quem não estiver falando que sempre cuide para estar com o microfone no mudo, né? Para a gente não ter interrupções. E quaisquer dúvidas, quaisquer informações que vocês precisarem, quiserem complementar, podem mandar pelo chat, tá? Então, já passou meu tempo de fala, mas eu quero complementar outras questões que eu me lembrei depois e acabei não falando. Coloca lá no chat. Estou tendo, né, ideias que estão surgindo conforme estou escutando os colegas. Coloca lá no chat dúvidas, qualquer problema de áudio, qualquer problema de vídeo. Aproveitem e usem o chat para essa comunicação. A gente vai estar sempre de olho lá no chat também. Vamos lá?
Eu vou chamando cada um de vocês ou vocês querem quem começa? Bom, se não for por ordem alfabética, tá bom. Deixa eu só falar. Meu nome é Tatiane Galdeano, que a Dani também falou, e eu fiquei aqui quietinha. Eu que vou fazer toda a anotação de vocês, então qualquer coisa eu vou falar algumas coisas assim para vocês me ajudarem aqui também. Tá? Eu sou advogada, deixa eu me apresentar sou advogada sócia da Espical Galdeano, é um escritório voltado para startups, empresas de tecnologia e empresas inovadoras, tá? Então, qualquer coisa eu também vou dar gente, mas calma, o que você acha? Eu também vou falar algumas coisas aqui, mas eu vou estar anotando, tá bom? Certinho. Aí agora pode começar. Eu só vou pedir para quem for começar, quem for falar, fala o nome completo, pelo menos um sobrenome e a empresa que está falando, que está representando, tá bom? Ariane, como você vai sair às 4, você quer começar e fazer os seus 3 minutos ou você acha que não dá tempo? Posso tentar, Cris. Vocês estão me ouvindo, gente? Estamos sim. Sim. Deixa eu abrir a câmera. Vou começar a ter o tempo aqui também. Tá. Então, vamos lá, gente. Pelo que eu entendi da proposta de metodologia, é a parte de necessidades e oportunidades para o ecossistema. A gente vai avaliar para todos aqueles setores que foram colocados como prioritários, como que vai funcionar isso? Porque ali foi um rol colocado de 1, 2, 3, 4, 5, 6. E eu acho que cada um tem especificidades muito pontuais. Como que a gente vai trabalhar isso? Legal, Ariane. A ideia é que a gente consiga escutar a perspectiva de cada um. Então, o que você puder trazer da tua perspectiva, o que você, né, a área que você entende mais, as áreas que você tem contribuições para trazer, mesmo que talvez não seja exatamente a sua área de expertise, mas que você tem percepções, fique à vontade para usar esse tempo, né? Então, é realmente o teu ponto de vista com essa questão de necessidade, você pode trazer aqui causas e consequências e as oportunidades. Tá, então assim, eu trabalho na Federação das Indústrias, numa área que se chama Observatório, a gente trabalha com estudos de futuro para diferentes setores e áreas industriais. Então, dentro do trabalho, a gente também identificou os mesmos setores como estratégicos, nosso horizonte temporal é 2031. E, assim, claro, como eu disse, é difícil fazer uma leitura geral, mas o que eu observo dentro dessa longa vivência é que, em termos de cadeia, né, daquilo que foi mostrado ali, daquelas interseções, essas cadeias sejam relacionadas a serviço, indústria, e a interação com a pesquisa, com os institutos, é sempre essa dificuldade de interação que acontece entre os atores. Então, a gente não correlaciona muito bem a demanda com a oferta. Por mais que aconteça, ele é muito pontual por relações individuais de confiança que se estabelecem, mas quando a gente tenta tornar isso exponencial, ou seja, um canal mais aberto, ele é muito restrito. Há uns outliers, por exemplo, o setor de energias renováveis é um pouco distinto desses outros que a gente colocou, que a gente verifica que tem algumas práticas. TIC também anda um pouco mais rápido, mas a parte, um olhar, por exemplo, para biotecnologia é fantástico aqui na região metropolitana de Curitiba. A gente tem vocação para o agro, a gente tem vocação para o meio ambiente e para a saúde humana e animal. Bem destacado ali no trabalho que a Fundação CERT fez. Só que, por exemplo, como os investimentos são elevados e de biotech você olha e a taxa de retorno é de longo prazo, essa interseção ela é muito mais difícil, por exemplo, do que para TIC. Eu até já provoquei a Cris Alessi em um momento que a gente teve de encontro, falando, Cris, quando que a gente vai ter um espaço colaborativo, laboratórios de biotech aqui na região metropolitana de Curitiba? Porque o que acontece? Você tem muitos profissionais muito bem qualificados, inclusive vários trabalharam comigo já, e que, assim, se eles não estão vinculados a uma instituição de ensino ou a uma empresa, eles não conseguem fazer pesquisa. Por quê? Porque eles precisam de um laboratório. Segundos, Oi? Tá.
Planta piloto, reagente. Então, assim, os editais são restritos a alguns tipos de vínculo. Startups que exigem maior investimento e retorno de longo prazo não são vistas. Se tivesse que fazer uma aposta inovadora de longuíssimo prazo e que trouxesse grande visibilidade para Curitiba dentro desses eixos, eu me arriscaria a dizer que biotech, principalmente para a área de saúde humana, seria um grande potencial aqui, pouquíssimo explorado ainda na nossa região. Enfim. Muito obrigada, Ariane. Obrigada. Acaba que fica muito pouco tempo, né? Mas para a gente conseguir ouvir todo mundo, então a gente vai bem nessa. E se for surgindo qualquer outra coisa, fique bem à vontade para colocar ali no chat, ou se você sair agora da reunião, para mandar para a gente por e-mail também, tá? A gente vai estar sempre A gente vai receber o relatório, né, Tatiana, do que for produzido, isso? Eu estou fazendo aqui, vocês vão repassar, Vivian, você sabe? Vai ser compilado todo esse processo e aí a gente vai ter momentos de repasse futuros. Então, tudo é parte desse processo. Obrigada, gente. Obrigada, Ariane. Obrigada. Alguém quer se candidatar ou chama o próximo em ordem alfabética aqui, Áudio? Pô, então vou me candidatar, então. Estão me ouvindo? Sim, sim. Sim? Ok. Bom, eu me chamo Áulio Zambenedetti, eu sou funcionário da Prefeitura também, mais notadamente da Fundação Cultural de Curitiba. Já trabalhei no IPUC, no Instituto de Pesquisa e Planejamento, já trabalhei na Agência Curitiba também, mas assim, a minha experiência com a questão do mapeamento, que é o que me traz a esse encontro hoje, vem desde o tempo que a gente fazia mapeamento num mapa impresso do IPUC, com canetinha nanquim e etc. 013 515. Oi? Alguém tá? Bom. Enfim, a gente tenta fazer mapeamento de tudo que é tipo de ações, seja da Fundação Cultural ou de outros tipos, há muito tempo. A preocupação que eu tenho, e era o que me traz aqui, que eu gostaria de escutar, não só a questão específica das ferramentas de mapeamento, principalmente aonde encontrar essas informações, que a gente sabe que tem várias ações de mapeamento acontecendo em todos os setores, em todas as áreas, e não só como encontrar essas informações, mas a minha preocupação maior é como é que o governo consegue criar viabilidades e facilitações e condições de que essas empresas que estão mapeadas possam trabalhar de uma maneira melhor. Entende? Assim, tipo, se você junta duas empresas que estão mapeadas em algum lugar, o que existe de facilitação, o que existe de incentivo que o governo pode dar para que essas empresas trabalhem efetivamente juntos. Porque, basicamente, as empresas, o cidadão e as empresas, os CNPJs e os CPFs, podem fazer tudo que não seja contra a lei. E o governo só pode fazer o que está na lei. Né? Então, assim, a preocupação é o que nós, enquanto entes governamentais, conseguiríamos criar ou viabilizar em termos de facilidades, em termos de incentivos, para que a gente use efetivamente essa ferramenta de mapeamento de uma forma positiva para gerar desenvolvimento, economia e essa coisa toda. Obrigado. Você tem alguma sugestão de alguma oportunidade? Você tem alguma sugestão do que a gente do que pode ser feito? Assim, sou um dos fundadores da Associação de Design também, vocês estão vendo aqui, também faço parte do comitê do selo de design da Unesco de Curitiba. A gente tem uma série de projetos que já foram criados e apresentados para candidatos a prefeito e a governador e coisas do gênero assim, mas justamente existe essa dificuldade de fazer essa conexão. Então, assim, é claro que a gente tem projeto dentro da Triple Hélice lá, de juntar governo com as instituições de ensino, com a iniciativa privada,
de alguma forma que você consiga ter os pontos de conexão e fazer com que eles conversem. Mas, efetivamente, como é que o governo pode atuar positivamente nessa situação, que não seja só criando regras e burocracia e cada vez mais problema para que as pessoas possam aí trabalhar, como é que o governo consegue justamente incentivar essas conexões? Então, assim, eu tenho uma série de coisas e planos e projetos, mas que viabilizem efetivamente não, sabe, assim, em termos governamentais. Obrigada, viu? Tem mais... Aí eu não estou contando o tempo. Áudio. Não, eu já ia falar que já passamos do tempo aqui. Se deixar, obrigada, Áudio. Não, tranquilo. Tá ótimo. Muito mais do que trazer respostas a esse momento de escuta mesmo, então, né? Então, compilado, tá registrado o seu questionamento, Olho. Vou chamando na ordem aqui, então. Daniela Vitório Del Puente. A Dani... Nossa! Então, vamos passar para o próximo. Dani, a gente. Né? Isso. Então, Camargo Elisângela. Elisângela. Oi, Camargo, deixa eu... Estão me vendo? Beleza. Bom, então, eu me chamo Elisângela Camargo, eu trabalho na Renault do Brasil e atuo nessa área de gestão de inovação já há 5 anos lá. E com esse tempo, a gente teve já algumas vivências em relação às dificuldades que nós enfrentamos de conexão com o ecossistema, né? E o momento em que nós estamos vivendo hoje é o momento onde a gente quer criar uma conexão da Renault com o ecossistema de forma natural, sabe? E diretamente pela Renault. Então, vamos imaginar, hoje, o que acontece? O processo ele acaba ficando muito canalizado na minha mão, no sentido de experiências que eu já tive no passado, conexões que eu já fiz, e que eu posso ajudar a direcionar novas conexões. Então, o que a gente queria mesmo é que esse processo acontecesse de forma mais institucionalizada, que não dependesse de pessoas específicas, né? E sim que ele acontecesse sempre que necessário. Então, por exemplo, eu tenho uma pessoa que não sabe que eu conheço alguma conexão com o ecossistema, essa pessoa entraria em alguma base, teria acesso a alguma informação que ela pudesse rapidamente perceber de que forma que ela poderia conectar, sabe? E facilitar a resolução do seu problema. Não sei se consegui ser clara. Uhum. Então, você acha que deveria existir uma base que pudesse fazer essas conexões, tanto das pessoas com o ecossistema, ter uma base de dados de todos os atores do ecossistema, digamos assim. Seria isso? Não sei se a base seria algo a ser implementado, ou se seriam momentos em que fossem mais divulgados, onde as pessoas pudessem se sentir mais conectadas. Da forma, não teria uma sugestão, seria assim, aberta mesmo. Uhum. Por exemplo, hoje a gente tem em Santa Catarina, né, um exemplo lá que é todo o ecossistema de Santa Catarina, a CAT, aqueles movimentos todos que eles fazem, as pessoas têm isso como referência. Então, por exemplo, por mais que elas não queiram, elas acabam associando, né? Então, eu vou lá no Vale do Pinhão, porque lá eu vou encontrar resposta. Então, será que essa é a forma? Então, talvez seja. Então, talvez seja essa forma. Então, para estimular de uma forma mais ampla e menos direcionada à pessoa específica responsável na empresa, e sim ampla. Bem bacana essa lógica do onde eu acho as respostas, né? De ter esse caminho claro. Legal. Você tem mais 30 segundos aí, Elisângela. Acho que é isso. Economizei tempo. Legal, obrigada. Posso falar uma coisa? Claro. Quer aproveitar e fazer os teus 3 aí, Rodrigo? Pode ser, eu posso começar, mas só para pegar o gancho com ela, no chat ali, o governo aqui da Holanda tem um mapeamento assim, de todo o ecossistema. E você consegue acessar ele todo por esse site ali. Eu acho que pode ser uma ideia bacana para talvez explorar. Você pode compartilhar comigo esse site? Eu desconheço. Tá no chat ali, eu mandei agora. Finder.nl. Beleza. A Europa, no geral, tem um que é o Euromonitor, ou não, Startup Euromonitor, alguma coisa assim, que também funciona, mas ele é muito menos preciso, né, do que o da Holanda.
que daí é o governo da Holanda mesmo que gere. Enfim, mas isso tem dados só da Holanda ou do mundo? Aquele específico só da Holanda, mas tem outros que têm dados mais abrangentes. O Deal Room também é um que, se não me engano, faz um mapeamento bem bacana. Vou mandar aqui no chat também. Tem algum que tenha Brasil? Para a gente voltar a focar e ir conversando essa conversa no chat. Então, só para a gente voltar a focar, que senão não dá tempo da gente ouvir todo mundo. Não, boa. Bom, enfim, meu nome é Rodrigo Almedo, eu sou da U Globally, eu estou na Holanda, mas a gente nasceu em Curitiba, e continuamos super envolvidos com Curitiba, a Vi sabe bem que a gente fala um monte com ela. Basicamente, o que a gente faz é a gente ajuda empresas a ir para fora do país, ajuda empresas a internacionalizar. Então, os meus comentários, minhas sugestões vão ser, obviamente, todos em torno desse aspecto, né? Um problema que a gente vê bastante, que eu também já estou cansado de falar com a Vi, é que a gente vê que aí no Brasil, não só em Curitiba, mas no Brasil, do modo geral, a gente, como brasileiro, acaba não tendo uma ambição global desde o começo. É uma coisa que acaba ficando mais para o final do ciclo da empresa, né? Então, a gente tende a criar um produto, valida no Brasil, cresce para São Paulo, cresce para, né, uma região específica. Quando tem muito dinheiro, a gente pensa em ir para fora. E a gente vê que isso vai contra a maioria, né, do flow de vários ecossistemas ao redor do mundo, inclusive os mais avançados. Porque a internacionalização, ou pelo menos esse olhar global desde o começo, ele traz muita vantagem e ele ajuda a gente a criar empresas mais sustentáveis a longo prazo, né? A gente acelera a base, né, a curva de aprendizado dessas empresas, evita que muitas delas consigam quebrar, ou já quebra elas logo de cara, sabendo que não vai funcionar. Também é uma vantagem, né? E a gente vê isso muito como um problema de mindset mesmo, né? Como eu expliquei. Então, uma coisa que a gente vem tentando trabalhar bastante, eu acho que é legal frisar aí de novo, que eu acho isso muito importante, é estimular mais e tentar trabalhar de um jeito que a gente consiga mostrar para essas empresas que elas podem competir no nível internacional desde o começo, que elas têm essa capacidade, e que elas deveriam, não deveria ser, né, uma opção, mas elas deveriam, de fato, começar a fazer essa pesquisa de mercado desde o começo, já com um olhar no mercado global, né? Então, eu acho que isso é um ponto bem importante. Eu sei que eu vi discutindo milhares de vezes sobre isso, para ela não é nada novo, mas eu acho que é interessante frisar. Isso é um ponto. E outro ponto que eu achei muito legal né, a gente colocaram ali aqueles pontos fortes da cidade, da região, e eu acho que isso também são coisas muito bacanas de explorar junto com outras regiões do mundo. Então, só de exemplo aqui, a Holanda, em questão de energia renovável, em questão de transição energética, Smart Energy, que eles chamam, é um polo muito avançado, muito interessante para a Europa inteira. Vem gente da empresa do mundo inteiro para cá para trabalhar com isso, principalmente energia eólica, solar. Então, eu acho que são pontos fortes que a gente poderia combinar, né? A gente poderia pegar esses pontos, não só na questão de aprender com o que já está sendo feito aqui, né, nessas indústrias, em relação entre o ecossistema também, aprender o que já foi feito em lugares que funcionam, como que funciona essa colaboração entre atores do ecossistema na área de energia renovável, por exemplo, mas também, obviamente, 30 segundinhos. Está quase acabando, deu perfeito. Mas também, obviamente, no compartilhamento de opções de negócios, né, ou possibilidades de negócio. Porque, claro, ainda mais em crise agora, com o euro a R$5, fazer dinheiro em euro também ajuda bastante. Meu ponto. Legal, obrigada, Rodrigo. Vamos lá. Eu vou precisar... Opa! Legal. Bem na hora. Bom, acho que o pessoal já falou bastante coisa, né? Muita coisa que eu ia dizer já foi mapeada aqui. Eu acho que bom a gente também ter em contato quais são as ferramentas que a gente tem disponível para utilizar. Eu acho que, eu não lembro quem foi a primeira pessoa que falou que fez alguns projetos com a prefeitura, que tentou, esqueci o nome dele, poder mapear essas coisas assim. E uma das principais coisas que eu vejo atuando na Federal de Inovação, já estou trabalhando desde 2012, então faz aí 8 anos, participei de alguns hackathons universitários, e um insight que é algo que não foi dito, eu acho que vale a pena ser dito agora, é justamente como que a gente consegue aproximar a pesquisa científica dentro dos problemas das grandes empresas. Então, fazendo isso até como disciplina metodológica das próprias universidades, assim, como que a gente consegue, nessa própria ferramenta de mapeamento que a gente porventura pode vir a construir,
Incluir também quais são as pesquisas e quais são os resultados das pesquisas que estão sendo hoje na universidade, que o aluno está fazendo, que acabou de passar numa apresentação de mestrado, que acabou de passar em alguma prova científica, que às vezes pode ser a resposta para alguma grande empresa, sabe? E às vezes existe uma distância grande entre a gente conseguir fazer e provar isso cientificamente e conseguir chegar, às vezes, na empresa que precisa disso, por parte de quem está fazendo ciência hoje, porque existe uma distância muito grande, né, entre o mercado e a ponta da inovação científica. Então, de alguma forma, poder ter mapeada, e assim, a gente já tem todo o mapa das universidades ali, de todas as graduações, mestrados e tal, conseguir fazer um trade-off disso para o mercado que compra, que precisa dessa solução, assim. Acho que seria isso, assim, o resto, acho que bastante gente já falou boas coisas, assim, que eu teria que contribuir seria isso. Desculpa, Flávio, Flávio o quê? Flávio Ferrer. Você é da onde? Hoje eu sou freelancer, eu já tive consultoria e inovação, já atendi o Sebrae, já atendi alguns grandes clientes aqui da cidade, de fora também, mas hoje eu estou como freela. É freelancer do quê? Desculpa. Sou designer de serviço e trabalho com consultoria de inovação. Obrigada. Okay. Legal, obrigada, Flávio. Também economizou no tempo. Vamos lá. Ken Flávio. Aí. Então, boa tarde, pessoal. Meu nome é Ken Flávio, sou professor da Universidade Federal, Departamento de Design. Minha área de interesse são as políticas públicas de inovação e design. Então, quase impossível fazer um pitch agora assim tão rápido com um tema tão amplo, mas algumas coisas me chamaram a atenção que eu vou colocar. Um é o que o Aoli comentou e a Ariane também comentou, como é que faz a conexão. Os atores estão todos aí, os mapas já estão prontos. Como é que se conecta isso? Então, a questão talvez não está na plataforma, não está no mapeamento, está nas conexões. Então, o grande problema é achar a forma de fazer a conexão. O Flávio acabou de comentar, já existem pesquisas, mas elas não se conectam. Apesar de que ele comentou uma coisa que eu não concordo muito, assim, que as pesquisas não são aplicadas. Elas são aplicadas, sim, mas para áreas muito específicas. Então, se você perguntar onde é que estão as maiores, eu vou falar do ponto de vista federal, maiores pesquisas, maiores áreas de pesquisa, estão na química. Por quê? Porque a Petrobras investe lá. Acabou. E aí, talvez, eu acho que uma coisa que a gente tem que olhar e que não foi comentado na apresentação, que eu senti falta, na verdade, eu gosto muito do modelo coreano. Nós temos um ecossistema pronto. E aí, toda vez que fala de ecossistema, todo mundo só fica falando de startup. Legal, mas cadê a Renault, Positivo, a Bematec, a Neodent, a Copel, a Electrolux, a Clinipão, o Boticário? Sim, o modelo coreano é esse. Você pega as grandes empresas que já estão exportando, tem demandas, e as pequenas empresas colam nessas grandes empresas. E aí sim você tem a pesquisa aplicada, investimento. Para quem já estudou os modelos de inovação, sabe que o modelo de Scheibel da Coreia tem problemas atualmente de corrupção. São só 10 empresas que movimentaram o país inteiro a sair dos países mais pobres do mundo para o que eles chegaram. No entanto, quando compara com o modelo de Taiwan, que era basicamente pequenas empresas, você não consegue falar de global players de Taiwan, né? Você fala, sei lá, Asus, tal. Você tem uma outra grande empresa. E eles fomentaram mais as pequenas. Sim, eu acho que tem que se pensar, não dá para comparar Brasil com Coreia, nem com Taiwan. Mas se a gente pensar em Paraná, onde já tem um ecossistema de inovação e onde já tem grandes empresas entre as mais inovadoras do país, é possível, sim, criar modelos onde se tangencia essas duas coisas. O Aulio conhece, a gente trabalhou num projeto chamado Design Excellence Brasil. A gente queria pegar empresas brasileiras que queriam exportar e botar no principal prêmio do mundo, o Oscar do design, que é na Alemanha. A gente não focou assim, só vai empresa de tal setor. Quem são os players que estão a fim de ganhar dinheiro e que vão lá na frente. Apoia esse e ele vai lá para frente. A partir desses casos de sucesso, você puxa a base. Então, assim, eu tenho minhas dúvidas nesse modelo, né? Acho muito legal, não é uma crítica, mas talvez pudesse pensar que
existem as empresas que já estão lá, que não estão sendo comentadas. Durante a conversa, eu me lembrei do mapeamento que o IPARDES fez em 2005 dos APLs, ou seja, os APLs já estavam mapeados. Se você pensar em Curitiba, em 2005 já estava mapeado o APL de equipamentos e aparelhos odontomédicos hospitalares como um APL que a gente chamava de vetor avançado, ou seja, mas ele não aparece porque ele não é só metal mecânico, ele não é só fármaco, ele não é só TI, ele é um monte de coisa misturada, então ele é difícil de mapear como um arranjo. Não tem um curso de produto médico, tem uma pós-graduação lá na bioengenharia, mas você tem um curso de engenharia mecânica, de design, onde todos eles trabalham transversalmente. Então, assim, foi também o que a Ariane comentou, é entender essas grandes áreas, né, essas cadeias que já estão prontas. E aí, por exemplo, não tem como não falar, o Paraná, a cadeia do agronegócio, 34% de todo o faturamento do Estado é o agronegócio. Se você envolver logística e tudo mais que envolve o agronegócio, vai para 50% do PIB do Estado. É muito dinheiro. E 60% da exportação do Estado está aí. Então, assim, se a gente pegar agora também o link do Rodrigo, da exportação, você tem a cadeia, você tem PIB, você já tem grande player. 30 segundos. É possível, sim, nessa cadeia você inserir o pequeno. É só porque, assim, nada contra olhar startup, mas esse olhar fica assim, só startup, só a grande, só a universidade, assim, nesse mapeamento tem que pensar nos players que já estão atuando. Ai, terminei o pitch. Pronto. Obrigado. Muito bom. É ruim a gente ter que cortar, né? Porque a gente quer ouvir mais, tem tanta contribuição importante, bacana. Vai sobrar tempo, tá? Então, depois a gente pode voltar. A hora que a gente fizer todo mundo, a gente consegue voltar em algumas discussões. Maria Lúcia Mesa. Está nos ouvindo? Oi, tô. Oi. Vou contar seu tempo. Tá. Na verdade, assim, eu estava ouvindo vocês, porque eu estava numa consulta médica e eu não consegui acompanhar toda a apresentação. Mas eu vou falar pelo que vocês estavam comentando aí, o que cada um está contribuindo. Eu sou professora da UTFPR, né? Do Departamento de Gestão e Economia, e eu também hoje coordeno a incubadora da UTFPR aqui no campus de Curitiba. Essa questão que o colega ali colocou, o Ken, né? Sobre os APLs, inclusive até participei dessa pesquisa, desse estudo, inclusive dos arranjos do setor de equipamentos médicos, odontológicos e hospitalares. O que eu acho assim, que falta para a gente ter no nosso ecossistema, e que outros colegas já comentaram, só não me lembro ali o nome, é da gente realmente ter um local onde a gente também possa buscar essas informações, né? Porque está tudo muito fragmentado. Não sei se seria na agência, se seria na secretaria, enfim, ter um local onde a gente pudesse entender como é caracterizado esse sistema, o que cada um faz, né? Que informações a gente poderia pegar. Uma outra questão que eu sinto falta é da gente ter a governança local, né? Claro que assim, a agência entende como a governança, a agência de inovação, mas efetivamente, será que está na cabeça de todos os agentes, quando você precisa de alguma coisa, você vai recorrer à agência? Porque uma coisa é você colocar quem é esse agente, né, de governança local. Outra coisa é quem é de fato, né, efetivo. Na época em que eu participei no IPARDES, desse estudo dos APLs, o que a gente orientava era tentar identificar o agente que é mais relevante para aquele ecossistema. Então, a partir de um diagnóstico, levantar. Tá, quando você tem algum problema, você recorre a quem? Claro, depende do tipo de problema. Que aí pode estar tudo pulverizado. Ou não, se tiver um local onde estão reunidas essas informações, você tem referência. Então, eu acho que, assim, tem muita gente fazendo muitas coisas que a gente nem sabe o que está fazendo. Você acaba descobrindo quando precisa de algo e entra em contato com aquela instituição. E isso poderia gerar mais sinergia. Então, eu acho que fazer um diagnóstico, talvez, para identificar qual é esse agente que, para todos que participam, né, do ecossistema, consideram, sei lá, o mais relevante, a gente acabava sugerindo isso, porque seria uma coisa mais natural, né? Tá?
Agora, vocês estavam falando também sobre a questão de como é que eu posso identificar? Aí vocês levantaram as informações sobre as atividades tecnológicas, né? O perfil da atividade econômica que a gente tem, o potencial, as pesquisas, etc. Mas eu confesso a vocês uma coisa, dentro da nossa universidade, a gente também nem sabe o que os colegas estão fazendo. Tem muita coisa. Então, a gente até tem um dever dentro da nossa universidade de criar um mecanismo da gente poder ter acesso a um banco de dados que a gente sabe o que o pessoal está fazendo. Muitas vezes eu descobri o que um outro colega estava fazendo quando a gente fazia uma reunião e quando eu estava com cargo, como agora eu tenho um cargo de gestão, mas em outras épocas eu tive, de chefe de departamento, e outros colegas que eram chefe de departamento de outros departamentos que eu nem conversava, né? Mecânica, elétrica, eletrotécnica, que estavam fazendo coisas que eu não tinha ideia. E muitas vezes a gente não tem um local ali que a gente consegue, nem na nossa diretoria de pós-graduação, na nossa pró-reitoria, um blocos que a gente consegue. A gente tem que fazer busca nos sistemas do governo mesmo, né? Procurar grupos de pesquisas e tal. E um outro problema 30 segundos, Maria. Tá, que eu vejo dentro da universidade, mas aí eu acho que é um trabalho para a gente desenvolver para poder ser um melhor agente conectado, vamos dizer assim, né? É que há muito desperdício de potencial dentro da universidade. E, em parte, isso vem por causa dos professores mesmo. Não quero dizer que todo professor tem que ser um empreendedor, mas ele, muitas vezes, não sabe o potencial da pesquisa que ele tem. Ele foca muito mais na parte básica. Ou, quando vê aplicado também, ele não se preocupa tanto, porque ele é um professor, é um catedrático, ele não é um empresário. Mas ele poderia orientar isso nos alunos, né? Então, eu acho que falta, porque o professor, se você perguntar a ele, você é o quê? É management? É empreendedor? Não, eu sou professor. Então, eu acho que falta também a gente estimular, porque o professor ele tem um efeito muito grande sobre os alunos. É claro que o que acaba acontecendo é que os alunos percebem, mas eles não têm a maturidade, às vezes, da pesquisa que o professor tem e de até fazer outras sinergias. Então, são trabalhos que eu acho que as instituições de ensino deveriam também trabalhar para até ter um papel, de repente, mais ativo, assim, né? Não digo que não aconteça as coisas, mas eu acho que tem muito potencial, poderia acontecer muito mais, tá? Obrigada, professora. Pela minha lista aqui do lado, todo mundo falou. Tem alguém que não falou? Porque aí a gente consegue abrir, então, para uma rodada de discussão mais livre, mais aberta, para caso alguém queira complementar as informações. Eu vou falar aqui os nomes que eu tenho, tá? Ariane, Áulio, Elisângela, Rodrigo, Flávio, Ken Flávio e Maria Lúcia. São esses. Marcos tinha saído e acho que voltou, né? Tá aí o Marcos. Eu acho que não. Não, Marcos nos escuta, Marcos Nascimento. Não, então vamos deixar aberto. Se o Marcos voltar em algum momento, a gente puxa o Marcos, mas vamos deixar aberto. Acho que o professor Ken e a professora Maria Lúcia tinham mais coisa para dizer também, né? O Áulio também, teve algumas pessoas aí que eu acabei tendo que cortar, então fiquem bem à vontade, o microfone agora está aberto, eu não vou contar tempo, a gente tem aí até 4h50, mais ou menos, dentro dessa sala, para a gente ficar batendo papo aqui e aproveitar para trazer mais informações de vocês. O quem levantou a mão ali, acho que pode ser uma boa técnica, né? Quem quiser falar, levanta a mão e eu vou organizando aqui. Então, quem? Está contigo a palavra. Eu só vou pedir, antes de falar, igual você já falou que é o Ken que está falando, mas porque eu não vou sair aqui da sala porque eu fico anotando em outra parte. Então, só me avisa quem está falando para anotar no quadradinho certo, tá bom? Obrigada, gente. Tá bom. Então, obrigada, Tati. Quem da UFPR? A Maria Lúcia e o Flávio comentaram muito sobre essa questão das inúmeras pesquisas que tem dentro da universidade, nem a própria universidade sabe o que está sendo pesquisado, nem a empresa externa sabe qual é. Mas isso é uma característica do nosso modelo, ele a curto prazo não vai mudar, né? Eu acho que tem muitas pesquisas que elas vão para um determinado caminho porque não existe uma demanda explícita, por isso que eu vou pesquisar naquele caminho.
E talvez porque, eu até coloquei ali no chat, uma dúvida que existe, a empresa, principalmente as micro e pequenas, que não sabem exatamente a função da universidade, pensam que é uma consultoria de curto prazo. Aí vem falar, olha, eu tenho essa dúvida, você pode resolver isso aqui? É um projeto de uma tampa do não sei... Não, não dá, né? E tem que entender exatamente quais são as velocidades, os tempos. Eu canso de chegar pequena empresa e média empresa lá, eu falava, contrate uma consultoria de um profissional, você não está querendo exatamente o que a universidade é capaz de fazer, vamos pensar no modelo atual, na estrutura que nós temos e como funciona. Eu já vi, por exemplo, a universidade está atendendo uma empresa numa área de prototipagem e ter que parar porque o aluno saiu de férias. Né? Então, assim, essa é a estrutura, tem que entender. Então, talvez entender melhor os papéis dos atores seja uma coisa bem relevante, ser isso mais claro, né? Porque a gente sabe que os maiores contratantes, parceiros das universidades, são as grandes. Mas quem tem mais demanda são as médias e as pequenas. Mas as médias e pequenas têm demandas imediatas. E aí, às vezes, a velocidade da universidade não é o suficiente. Mas, de novo, eu acho que um pouco é cada um entender. Continuo achando que a plataforma onde todo mundo coloca tudo não é o que vai funcionar. A Ariane deixou isso muito claro, são relações individuais, as pessoas se conhecem, falam, alguém vai lá, fala com não sei quem, que falou com não sei quem, bom, você resolve o problema. Talvez uma oportunidade seja você estar alinhado num grande tema. Então, por exemplo, agora nós estamos trabalhando em projetos dentro da Federal ligado ao Covid. Ponto. De repente, a gente descobriu que o design trabalha com engenharia, que trabalha com a medicina, porque tem um tema, um eixo central, que é o Covid. E todo mundo está lá e tem verba, tem bolsa, é mais fácil. Talvez, se esse tema for alguns, né, eu ainda acredito muito na ação individual, se tiver alguns grandes temas elencados, o agrobusiness, não sei o que, algumas demandas muito específicas, você consegue a segurança alimentar para produto de exportação. Você tem uma demanda específica, tem uma velocidade, você tem verba, tem dinheiro, né? Aí você consegue fazer um alinhamento. Senão, vai continuar do jeito que é, extremamente fragmentado, tanto o setor produtivo quanto o setor de pesquisa. Mas era só isso. Legal, obrigada, Ken. O Áureo estava ali com... Quer comentar alguma coisa, Áureo? Não, eu continuo dentro da mesma linha que o Ken estava falando aí também, e numa preocupação que eu acho que o Rodrigo falou, eu acho que o que poderia ser, não vou dizer uma solução, né, necessariamente, mas ter pelo menos 1 ou 2 itens em comum em cada uma dessas plataformas, assim, que você pudesse, no momento de fazer uma pesquisa, que isso fosse linkado a todas as maneiras e plataformas possíveis, não sei se uma hashtag ou o que é, né? Lembrando um pouco da questão das universidades, que o professor Ken falou também, e que a Flávia, né, eu acho que falou também, das pesquisas e tal. A gente sabe que o currículo Lattes lá, ou a plataforma do Lattes também, para você atualizar, é bem complicado a forma como você acha os itens ali, e depois para fazer a pesquisa, caso você tenha interesse dentro de um profissional, dentro de um professor daquele, é bem complicado, assim. Então, eu acho que as linguagens precisam ser um pouco mais claras e, de certa forma, unificadas. Aí, voltando à questão que o Rodrigo falou, assim, eu vejo bastante dificuldade, realmente, nas empresas pensarem em internacionalização, se eles não sabem nem qual que é o tipo de parâmetro que pode ser cobrado ou pode ser perguntado lá fora. Como é que eu levo uma empresa para a Holanda, né? Eu só falo com o Rodrigo, é a mesma coisa que quem falou, né? Tipo assim, uma pessoa, né, que sabe que faz. Mas, de maneira geral, como é que a gente consegue efetivamente potencializar isso, viabilizar essa informação, disponibilizar uma informação unificada, né, para poder potencializar economicamente isso, né? Eu vejo que talvez seja um problema de taxonomia, sabe, professor? E a partir do momento que a gente consegue taxonomizar todo... Claro que é bem difícil a gente começar a pensar isso no básico, mas você pensa em como você faz a busca para chegar na informação. E a partir desse momento a gente conseguir adotar um padrão de taxonomia
para que consiga fazer com que a informação chegue de um ponto ao outro, assim como você falou do Covid. Então, assim, ok, o Covid a gente tem todas as esferas, e daí a gente conseguir subcategorizar as coisas até poder fazer esse sistema. E eu acho que isso a gente tem várias formas de taxonomia. Uma coisa é como a universidade enxerga, outra coisa é como o mercado enxerga, e talvez a parte do design pode ser justamente a gente poder juntar essas duas pontas e tentar criar uma taxonomia universal para as duas pontas. Não sei, uma Deixa ideia. eu aproveitar que o Marcos levantou a mão aqui, que o Marcos não conseguiu fazer o tempo dele, né, de contribuição. Então, Marcos, tá aí? Oi, tá me ouvindo? Estamos então, sim. Legal. Não, eu sou da MPS Informática, uma empresa aqui de Curitiba, né, digitalmente. Ela tem 35 anos aí de existência já, né? Até um dos fundadores foi professor da Universidade Federal, né, Paulo Abse. E a minha sugestão aí pro grupo seria a gente criar um catálogo de soluções onde as empresas pudessem colocar nesse catálogo o que elas têm desenvolvido, né, de produtos e de serviços, para que outras também possam ver o que a empresa tem disponível para o mercado. Por outro lado, através disso também a gente poderia passar as nossas necessidades, né, digamos, na área de inteligência artificial, na área de IoT e coisas novas aí que a gente está vendo. A gente atua bastante na área de sistemas voltados para o poder judiciário, né, de tribunais no Brasil todo. Então, seria interessante a gente talvez pensar em ter um catálogo onde a gente pudesse catalogar as nossas soluções, né, produtos, serviços, enfim, aquilo que a gente faz, onde a gente pudesse, através disso, ir trocando figurinha com outros, né, também para saberem o que a gente faz. Também no ecossistema todo aí seria uma forma de busca, né, das empresas da área, para saber onde que a gente pode ajudar, né? Marcos, e qual seria, assim, o seu grande problema hoje? Você vê que o grande problema é esse, de fazer essa ligação mesmo, essa informação, de procurar informação e de colocar, ou tem mais alguma coisa? Sim, a gente sabe, para as empresas, né, os potenciais clientes, digamos assim, nos conhecerem, né? Acho que aí é o grande problema. E da outra ponta também, na área de inovação, a gente poder fazer a conexão, principalmente com as universidades, que a gente vive, assim, constantemente a gente está precisando de mão de obra, né? Para tanto trabalhar naquilo que a gente já tem, como também coisas novas que a gente poderia estar explorando, né? Que a gente não conhece a fundo, mas que no campo acadêmico a gente poderia estar buscando aí algumas soluções, algumas alternativas, né? Buscar produtos novos, né? Que poderia estar criando. Então, acho que seria interessante. Legal. Obrigada, Marcos. Rodrigo, tá com a mão levantada lá também? Vai lá. Tem outras coisas, já que voltamos no assunto aí da plataforma, que podia ser interessante que a gente pode fazer dessa conexão. O Cubo, não sei, você conhece o Cubo, né? Já deve ter ouvido falar. O Cubo tem uma plataforma interna que ele funciona, eles integram diferentes CRMs dentro da própria plataforma. Ou seja, você tem o perfil da sua empresa dentro daquela plataforma, e além do perfil da sua empresa, você tem o seu perfil pessoal, eu não sei exatamente como funciona, mas que diz para todo mundo com quem você está conectado por ser integrado com o CRM, que pode ser HubSpot, que pode ser o próprio Google, eu acho que você pode pegar o calendário de contatos, pode ser Salesforce, pode ser qualquer um desses. Eu acho que isso também pode ser interessante de alguma maneira, como questão de benchmark. E eu concordo com todo mundo que é realmente um problema de design e organização, né? Você conseguir estruturar toda essa informação de uma maneira que seja acessível, fácil para todo mundo se conectar. Eu acho que um ponto que tem que ser levantado é que isso também não pode ser simplesmente aberto, porque, por exemplo, tenho certeza que o pessoal da Renault não vai querer ficar recebendo e-mail de toda startup que nascer em Curitiba. Né? Então, eu acho que também tem esse ponto. Isso é uma coisa que eu queria falar.
segunda coisa que alguém comentou dessa questão de como é que eu faço para me conectar com essa grande empresa, como é que eu faço para, né? Eu não sei exatamente se tem alguém aí que faça isso, mas tem um projeto aqui na União Europeia chamado Mind the Bridge, que eles são um projeto que tem como objetivo principal fazer conexões entre corporates e startups. Então, eles são um projeto da União Europeia, foi iniciado pelo menos como União Europeia, e eles basicamente fazem esse filtro, essa base de dados. A função deles é conhecer as startups e organizar eventos entre, basicamente matchmakings entre as grandes corporates e as startups. Então, às vezes, eu não sei se existe já alguma empresa que faça essa função, eu imagino que sim, mas às vezes é bom também passar um pouco a bola para esse pessoal, sendo que a função deles seria essa, né? E aí você não centralizar tudo, talvez, por exemplo, na agência, ou no Sebrae, ou em alguém, mas ter alguém que simplesmente modelo de negócio, né? Ou, enfim, pensar em várias pessoas fazendo isso, sei lá, jogando ideia das coisas que eu vi aqui com o problema que o pessoal levantou. Rodrigo, eu tenho uma coisa para te perguntar. Você falou que uma coisa é os pequenos começarem já com essa visão global. Eu também sinto muito essa dificuldade. Setor jurídico, eu tento já colocar isso na cabeça deles, mas é bem complicado. Porque é muito... E o que você daria como uma solução? Ou alguma... Você pensa em alguma coisa desse sentido? Olha, eu vou vender um pouco meu peixe, então. Mas a gente tem um projeto que chama Mindset Global. A gente começou aí o Globally, na verdade, 4 anos atrás, exatamente com esse projeto por causa desse problema. Então, a gente faz educação empreendedora, né, para desenvolver startups globais desde o começo. Então, a gente tem um projeto com o Sebrae Nacional, tem um curso nosso falando sobre isso. A gente está sempre conversando com o pessoal do Sebrae Paraná. E a gente, inclusive, começou a conversar com o pessoal da agência para criar um processo interligado entre todos os atores do ecossistema de Curitiba, para que a gente remodelasse todos os projetos que existem aí dentro do ecossistema e instalasse esse mindset não nos empreendedores, mas no ecossistema. Então, porque se a gente trabalhar a nível de startup, o que acontece a gente vai capacitar 15 startups que estão ali para que elas desenvolvam projetos globais. Mas a próxima leva de startup que vier daqui a 6 meses, não tem isso. Então, o que a gente propôs fazer é realmente treinar ou capacitar FIEP, Sebrae, aceleradoras, incubadoras, parques tecnológicos, para que dentro dessas instituições isso também fosse trabalhado. A gente tem todo um projeto, não vou entrar muito nos detalhes, mas a gente fez todo um projeto em relação a isso. Se quiser, eu posso passar para você depois também. Eu quero, depois eu vou ver isso, porque é uma dificuldade que eu faço. Porque às vezes eu começo a falar de startups, elas começam, não, mas muito pequeno. Não, gente, é startup, vamos pensar grande, não pode pensar assim. Pois então, depois... Rodrigo, tá, eu vou te adicionar em algum lugar. Eu passo o contato para vocês aí. Obrigado. Quem levantou a mão ali? Essa questão da exportação, assim, dentro do estudo das políticas de design, é um dos pontos-chave, assim, a empresa que exporta ela é mais capacitada, ponto, né? Não tem nem que discutir. Mas nós temos um detalhe que é local. O Brasil tem empresas gigantes, você pega, sei lá, a Magazine Luiza, ela não precisa exportar nada, ela vende internamente, o mercado interno nosso é muito grande. E talvez isso, do ponto, por exemplo, eu não posso comparar com uma empresa europeia que andou 50 quilômetros, está num outro país, falando outra língua com outras regras. Então, assim, existe uma diferença, sim. Mas o que a gente fala, por exemplo, o Paraná é o segundo polo moveleiro do Brasil em faturamento, é gigante, né? É uma coisa que não pode ser deixada à parte, apesar de estar basicamente na região de Arapongas. Curitiba é um dos principais fornecedores de insumos para toda a cadeia do Brasil, né? O que acontece? Nesse segmento, a gente fala para os pequenos, começa vendendo na Tok Stock. Por quê? Porque lá é obrigado a ter embalagem, manual de instrução, tem que ter serviço de atendimento, tem que ter... Se ele consegue passar nesse ponto, a próxima etapa ele já pode começar a exportar. Então, assim, é possível dar salto? Algumas empresas conseguem dar o salto? Várias. Mas a maioria ainda a gente tem que entender que é um processo que a gente chama do ladder, né? É degrau por degrau. As empresas vão ter que passar por algumas etapas para conseguir chegar nesse ponto. E aí, talvez seja uma vantagem competitiva de ter um país grande, onde eu vou, por exemplo, exportar para Manaus, que, na verdade, dá quantos mil quilômetros? Eu atravesso a Europa inteira, mas eu ainda estou dentro do meu país, mas eu tenho que trabalhar com questões de logística, atendimento, manutenção, serviços, né? Tudo isso. Então, acho bacana, talvez, assim, como juntar essas duas coisas. A gente trabalha muito com micro e pequena empresa, que é bem isso, ele vende para Bahia, vende para Recife, mas não consegue vender em Montevidéu e em Buenos Aires, que é mais perto a distância.
Aí é uma questão cultural também, é lógico, a gente tem que quebrar essa questão cultural, mas aí eu concordo com o Áureo, é que não existe informação, entre você ir para o desconhecido e para o conhecido, o risco menor é o conhecido. Mas é uma coisa, eu acho que é um tema a discutir, sim, esse olhar internacional tem que estar, é o ponto, né? Mas pensar no degrau aí, nos steps. Não, sim, mas eu acho que a gente também tem que pensar no sentido de exatamente isso que você falou. Às vezes trabalhar aqui dentro do Brasil, no sul vendendo para o norte, para o nordeste. Eu acho que isso, eu vejo algumas startups que não pensam tanto nesse sentido. Eu acho que seria também uma... Eu acho que Posso dar mais uma colocação? Tem tempo aí? Eu quero pegar, inclusive, exatamente na palavra que você usou, que é uma diferença muito grande, muito importante, que é internacionalização e exportação. Porque a gente normalmente usa elas com o mesmo vigor, mas elas têm significados diferentes. Exportação, eu concordo 100% com você. Eu acho que a gente tem que validar no mercado nacional, né, e depois vender para fora, porque não faz sentido. Quer dizer, às vezes até faz, né, mas muitas vezes é mais fácil validar aqui dentro para depois ir para fora. Mas quando a gente fala em internacionalização, ele é, na verdade, um processo de aprendizagem. E isso não quer dizer necessariamente que você vai vender para fora desde o primeiro dia, mas quer dizer que você entende como empresa, desde o primeiro dia de nascimento, que você abriu a empresa, que você sabe quais são as tendências globais, você sabe quem são os teus melhores competidores fora do Brasil, e você se prepara não para concorrer com quem está em Arapongas, ou quem está em Belo Horizonte, ou em São Paulo. Você se prepara para concorrer com quem está em Londres. E você ter esse nível de preparo desde o começo da empresa faz com que você se capacite muito mais, não só para crescer fora no futuro, mas para crescer no Brasil mais rápido, né? Então, concordo 100% com você, mas é legal essa diferença também de perspectiva, né? Gente, mais algum Temos mais 3 apontamento? minutinhos aí. Temos mais 3 Vicky, minutinhos na sala. A Bibi acabou de me mandar mensagem que pode ficar até 5h05. Deixa eu só confirmar aqui. Até que horas? 5h05. 5h05? Então temos mais aí 15 minutos, um pouco mais. Temos bastante tempo, dá para prolongar essa conversa. Eu posso falar por hora se quiser, então eu vou ficar quieto aqui. Eu também acho que, na verdade, a discussão, quando ela fica muito aberta, fica ruim, porque a gente pode discutir qualquer coisa, a qualquer hora, de qualquer maneira, né? Falta, assim, eu sinto falta de um foco, principalmente quando a discussão é muito curta. Para bate-papo, eu gosto aberto, porque daí você consegue enxergar e mapear o todo de uma maneira mais aberta. Mas, por exemplo, para mim, eu acho que hoje um dos problemas em tudo que a gente está discutindo é essa aproximação da pequena e da grande empresa, né? Desses players, e a academia. Eles estão, na verdade, todos separados. E não vai ser a plataforma que vai juntar eles, né? Eu acho que falta entender isso um pouquinho melhor. A gente tentou, uns anos atrás, Curitiba tem uma formação muito forte de designers aqui, que ele exporta a cabeça. Hoje é um problema da fuga de cérebros, né? Então, a gente tentou criar uma plataforma de designers para prestação de serviço, que é mais ou menos o modelo que o Uruguai fez, porque o Uruguai entendeu que, com a diferença cambial, ele consegue vender serviço de design na Europa sem ir para a Europa. Então, é um serviço mais barato, com qualidade, etc. O que acontece? A maioria dos escritórios não queria abrir onde é que estava o seu foco, onde é que era o pulo do gato. Ele não queria botar nessa plataforma. Assim como um monte de empresa também não vai querer abrir o que ela faz, ou mostrar onde que ele ganha dinheiro, porque você automaticamente você coloca a concorrência aí. Então, a Ariane colocou isso muito claro, né? Essas relações, como é que faz essa colaboração? Como é que faz essas conexões? Como é que faz todo mundo andando junto, competindo, né? E esse modelo aqui, assim, dá a impressão muito assim, todo mundo abre tudo e põe na mesa, e não é exatamente isso. Eu achei muito bacana que acho que a fala de todo mundo aqui trouxe essa lógica, né, de que o grande desafio do ecossistema de Curitiba não está em falta de desenvolver um lado ou outro, falta de certas, está na falta das conexões, não está na falta dos pontos, está na falta da conexão entre os pontos, né, a relação entre os pontos e como acessar essa informação, né, talvez deixar mais visível a rede de comunicações, a rede de conexões, o network aqui, né? E acessar essas informações, né? Então, conectar e trazer de forma visível essa conexão. Faz sentido esse olhar? Acho que quase todo mundo falou nessa lógica, né?
Legal. Com relação aos setores levantados, com relação à metodologia da CERT, como a gente já chegou num consenso com relação àquela questão do tema, tem alguma dúvida, tem alguma pergunta ou alguma colocação mais específica a esses temas relacionados aos setores elencados, relacionados às áreas estratégicas e relacionada a essa lógica da metodologia do trabalho? Alguém levantou a mão? Acho que foi quem? Eu, assim, gostei, acho que está super bacana, é claro como ele foi construído. Eu só sempre sinto falta, assim, como isso é uma coisa, como o Áureo falou, a gente já tem acompanhado há muito tempo. Então, você vê certas coisas, por exemplo, como o próprio levantamento da PL de 2005, que apontava lá o setor de médico odontológico como um setor avançado, e hoje você vê uma série de startups nesse segmento, eles não surgiram por acaso, né? Isso é uma construção do longo do tempo. Então, no momento que essa pesquisa ela não olha para algumas questões de arranjo de sistemas, clusters, né? O fato do Paraná ser o segundo maior produtor de imóveis do Brasil, em faturamento, e Curitiba ser o grande fornecedor de insumos, isso, de repente, assim, não apareceu na pesquisa, mas existem esses dados em outros lugares. Então, talvez essa pesquisa, com esse levantamento, ainda fazer umas outras conexões, seja capaz de mostrar outros segmentos que são muito interessantes também, que, de alguma maneira, não apareceram por essa metodologia, né? Então, assim, eu, olhando, assim, começo a sentir falta. Por exemplo, toda a cadeia moveleira de Curitiba, ela é formada de micro e pequenos, né? Mas existe um número grande, tanto que o sindicato daqui, o Sindimóvel, ele é relativamente forte, só com pequenas empresas, diferente de Arapão, que são as grandes. E nesse mapeamento isso não aparece. E se você olhar, eu estou dentro do curso de design, mas de forma a gente vai trabalhar no Rio Grande do Sul, que é a maior cadeia. Então, ou seja, tem mão de obra, tem cursos, tem graduação, tem mestrado, tem doutorado, mas como nesse modelo de pesquisa que levou em conta certos fatores, alguns segmentos talvez desapareçam. Então, não sei exatamente como, né? É só uma questão, mas, por exemplo, esses outros levantamentos deveriam ser feito alguma conexão com as outras pesquisas existentes, como o do IPARDES, etc., etc. E da própria FIEP, do observatório, que, assim, o observatório está há vários anos fazendo isso, né? De repente, como juntar, né? Eles têm desde o... bom, não precisa nem falar, todo mundo conhece, que são os projetos bacanas dos Rotas de Futuro, que eu acho que poderia ser conectado, porque senão, assim, cada um faz uma pesquisa, toda vez parece que volta a zero e faz uma nova pesquisa. E eu acho que poderia fortalecer. Mas era só uma observação. Legal, obrigada, Ken. O Flávio levantou a mão também? Sim. A respeito à metodologia, uma coisa que eu queria saber justamente nos setores mapeados, né, nos principais setores que a gente viu por exemplo, de ciência, de agro e tal, vocês chegaram a coletar quais são as iniciativas que estão saindo dos alunos, dos pesquisadores em relação a isso para o governo, ou vocês só pegaram quais são os cursos? Não sei se vocês chegaram a descer nos cursos para tentar ver qual está sendo a produção de pesquisa dos cursos, assim. Legal. A metodologia não é um momento muito de resposta, mas como a gente tem tempo, eu vou trazer um pouco de resposta nesse sentido. A metodologia, ela olha potencial com base nos cursos ofertados, tá? E aí com base na nota dos cursos da CAPES, então de mestrado e doutorado, mas ela também considera lá a graduação, também considera esses outros níveis, mas ela não chega a entrar no nível de quais são as pesquisas que estão sendo geradas, ou ela não agrupa as áreas de pesquisa que estão sendo utilizadas. A pesquisa levanta essas informações, mas ela não chega no nível de afinar ou de aprofundar esse processo. Então, isso é uma coisa bem interessante também, né? E é um papel de um próximo passo, né? Então, a partir de a gente entender que, ok, saúde, por exemplo, vou puxar a sardinha aqui, que eu estou conduzindo o processo da saúde aqui no Sebrae. Então, saúde, por exemplo, né? É um setor que a gente vê que tem um potencial, que tem uma área, talvez, vou chamar aqui erroneamente de uma mancha
né, uma dificuldade da gente chegar propriamente dito em quem são os inovadores da saúde, porque a gente tem um volume de prestador de serviço muito grande na área, mas aí a partir, então, da gente identificar que a saúde é uma área que a gente tem que olhar, é um setor que precisa ser avaliado, a gente começa a trabalhar digamos assim, na verticalização dessa área, e para chegar nessa verticalização, então, a gente precisa olhar o que tem de pesquisa sendo gerada, em que áreas são essas pesquisas, né? Quais são as grandes empresas que estão instaladas na região, né? E qual é a área de atuação dessas grandes empresas? O volume de pequenas empresas inovadoras para a saúde, qual que é a área de atuação dessas pequenas empresas? Então, vem um passo próximo da gente ir afunilando cada vez mais para a gente conseguir identificar não o setor macro, né, não a área tecnológica macro, que é saúde, que cabe 1 milhão de coisas dentro de saúde, mas quais são as verticais? Então, por exemplo, o que a gente tem forte aqui em Curitiba já acontecendo? A digitalização da saúde. Né? Então, a gente tem lá desde teleatendimento, desde gestão digital, desde laudo digital, né? O uso de inteligência artificial, o uso de realidade virtual, então, diversas coisas que estão levando para a digitalização da saúde. A gente vai fazer a mesma coisa com outras áreas e identificar outras verticais dentro da saúde. Então, o que me cabe é que o olhar da pesquisa, o olhar de linhas de pesquisa, ele vai num segundo plano. Quem? Mas aí, Vivian, cabe bem o que o Flávio acabou de comentar. É assim, esse é um determinado recorte. Vamos pegar especificamente, por exemplo, a arquitetura. Curitiba é um exemplo de formação de arquitetos de qualidade. O presidente da UIA era daqui. Você tem, sei lá, escritórios como a Nef Zero ganhando prêmio internacional. Você tem uma série de arquitetos de muita competência, e urbanistas. Né? O que acontece? O mestrado e o doutorado são muito fracos e são novos, porque esse pessoal foi para o mercado. Então, o fato de não existir uma massa crítica na academia não quer dizer que não tenha as competências. Né? Era um exemplo que a gente sempre falava na Federal. Eu não estudo Jaime Lerner na universidade. Por quê? Porque não existem publicações do Jaime Lerner. Ele não escreveu artigos indexados em papers. O que não quer dizer que ele não seja uma competência, e, em vez disso, eu fico estudando outros que escreveram. A mesma coisa, daí o áudio que me corrija, acontece com designers. O design é uma profissão que, inclusive, não existe como profissão. O que não quer dizer que não tem uma série de profissionais no mercado atuando fortemente. Em Curitiba seja reconhecido pela Unesco como capital do design, mas se eu for mapear basicamente pesquisas indexadas em papers, coalizar, eu não vou ter esses dados. Eu acho que é um recorte relevante, mas talvez juntar os outros recortes, né? Por exemplo, empresas paranaenses foram premiadas na área de criatividade, os criativos, designers, arquitetos, isso aqui. Vocês vão ver que tem uma massa muito grande. Agora, se eu pegar só os cursos de pós-graduação, mestrado, doutorado, vai estar baixo. Aí eu vou começar a entender que eu não tenho competências nessa área. Então, como juntar essas pesquisas? É uma fuga um pouco do protocolo acadêmico, mas eu vejo que, assim, que esses profissionais, eu falo do design porque é de onde eu venho, assim, às vezes se formaram em boas universidades, são profissionais reconhecidos, só que eles não estão produzindo para a academia, estão produzindo para o mercado, e às vezes o próprio acadêmico não tem esse link. Daí que eu falo daquela taxonomia universal, que a gente consiga voltar a ligar uma coisa a outra. Talvez tenha sido até um pouco utópico, mas, né, já que a gente está aqui para sugerir melhoria, sugerir coisas para a gente pensar. Não, perfeito, e acho que faz todo sentido, né? Então, um segundo outcome que eu tiro daqui da nossa conversa é essa questão, né, de cruzar diferentes estudos, de trazer diferentes olhares, né? E acho que essa fala bem representativa do Ken agora, de cada um faz uma pesquisa e parece que começa do zero de novo, né? Então, como é que a gente faz para somar e build up, né? E não começar do zero, né? A gente ir construindo em cima do que já existe e cruzando esses estudos. Um desafio interessante. Chegou a hora da gente voltar, né? Foi bacana que a gente conseguiu aprofundar o papo aqui, engatar em mais alguns assuntos, mas chegou na hora da gente voltar. Eu vou pegar aqui o link da reunião principal para já colocar aqui, facilitar o retorno de vocês. Já está ali em cima, está escrito segunda reunião. Já está ali? Espera. Isso, quem só saiu vai ficar em espera, mas quem não saiu, acho que esse link aqui é para funcionar. Perfeito. Certinho. Vamos tentando lá.
E aí já podem ir voltando para lá. Obrigada, gente. Muito obrigada pelas contribuições. Acho que foi bem válido, bem relevante. E obrigada, Tatiane, por fazer as anotações aí. Foi bastante coisa. Eu fui fazendo no caderno aqui por cima, só para eu ter uma noção de onde a gente estava. Foi bem válido e bastante contribuições relevantes. Obrigada mesmo, pessoal. Obrigada, gente. Prazerzão para quem não conhecia. Até mais. Prazer, Rodrigo. Valeu, gente. Tchau. Tchau, tchau. Vou esperar todo mundo ir para lá e a gente vai também. Tá no mudo, Áureo. Você tá falando com a gente? Aí. Agora deu, né? Não estou conseguindo entrar aqui nem no link, nem naquela outra. Então, o que acontece quando você clica no link? Não faz nada. Espera aí. Para mim também não faz nada. Deixa eu ver se eu acho um update de mandar. Além de falar a mesma língua, tem o problema da tecnologia, né? Não, a codificação nesses tempos de home office está incrível. Você tem o link aí, Tati? Deixa eu pedir aqui para a Cília, peraí. Hoje eu ainda estava brincando com a minha esposa, falando, estou cansado de home office, estou querendo um vidro de home office. Conhece home office? Esse é tradicional do boteco, né? Curitibano. Pisando no boteco, né? Né? Agora dá um refluxo depois, dá uma queimação, aquele negócio. O pessoal, aquele que faz o concurso do home office lá, os caras comem 18, 22. Meu Deus do céu. Não sei como é que consegue. Eu enviei um outro aqui, gente, vê se dá certo esse. Deixa eu ver. Esse deu que eu cliquei e até saí, né? Abriu para sair. Aí, deu então certo. Vamos lá. Tchau, tchau. Até já. Gente. Até.